Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio. Tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs, eleitos e eleitas do Cristo ressuscitado? Olha eu aqui, mais uma vez, para compartilhar uma palavra com vocês, ok? Gostaria que vocês, desde já, abrissem a vossa Bíblia no livro de Primeiras Reis, capítulo 3. Vamos ler apenas um versículo, ok? Primeiras Reis, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Ainda não havia sido edificado um templo para Yahvé, o nome do Eterno, e por este motivo o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes, ok? Então nós vemos aqui, gostaria de colocar um subordinado tema para esta mensagem. O tema para esta mensagem é: o templo somos nós, ok? Vou repetir o tema: o templo de Deus somos nós. Este é o subordinado tema para esta mensagem. O templo de Deus somos nós. Sou eu, é você. Ok, eleitos? O templo de Deus somos nós hoje, na nova aliança. Mas como que eles adoravam a Deus antes desta nova aliança? Como que os nossos irmãos, os profetas, adoravam a Deus antes na velha aliança, no antigo pacto? Nós vemos aqui, neste versículo, através deste livro histórico de Primeiras Reis, capítulo 3, versículo 2, deixa claro em dizer aonde que os nossos irmãos adoravam na antiga aliança, no antigo pacto. Ainda não havia sido edificado um templo, ou seja, não tinha sido levantado ainda um templo, não tinha sido ainda edificado o templo, a qual este templo que seria edificado, que foi edificado, estava impregnado no coração de Davi. E nós vemos que este templo, ele veio se realizar, este templo, ele veio ser edificado através do filho de Davi, por nome Salomão. Foi através de Salomão que este templo veio ser edificado. Foi através de Salomão que este templo veio ser levantado, que este templo veio ser construído. Salomão, com seus trabalhadores, veio construir este templo, veio edificar este templo. Mas antes deste templo ser levantado, antes deste templo ser construído, aonde que é que os profetas, aonde que é que os irmãos adoravam a Deus? A Bíblia é bem clara em dizer, era nos montes. Eles iam para os montes, levantavam os altares de pedra, lembra? Altar de pedra, e colocavam os sacrifícios. Mas um lugar específico para os profetas, para todos aqueles que adoravam a Deus, eles escolhiam os montes. Os montes eram os lugares primordiais para eles oferecerem sacrifícios. Nós lembramos, por que não lembrar de quando Deus ele pede para Abraão,
ofereceu o seu filho Isaque? Para onde que Abraão foi? Para o monte. Não é isso? Ele foi para o monte para ali oferecer o seu filho Isaque, obedecendo a Deus. Então, só para que você venha entender e crescer nesse raciocínio e entender aonde que é e como que eles ofereciam sacrifícios. Então eles ofereciam seus sacrifícios nos montes. Eles ofereciam os seus sacrifícios nos montes. Adoravam nos montes. Oferecendo ali os sacrifícios de animais, era um ponto específico nos montes. Mas nós vemos que isto foi se achegando, foi passando, os profetas faziam isso. Isso começa desde o início, né? Isso já vem de lá do tempo de Adão. Por que não lembrar de Caim e Abel? Quando Abel foi oferecer os sacrifícios, ele ali montava ali o seu altar e ofereceu do seu melhor, que era ali o animal, né, da sua melhor ovelha, o seu melhor animal que oferecia ali ao Senhor. Porém, Caim oferecia, né, ia adiante, fazia o altar dele ali e colocava os frutos da terra, né? Então nós vemos que isso já vem desde o início. Era assim que o povo adorava. Era assim que o povo apresentava as suas oferendas ao Senhor, seus sacrifícios ao Senhor. E nós vemos que, passando